Você sabe que o filme Chico Xavier chegou em segundo lugar, teve 14 mil votos. E o filme daquele cidadão chamado Lula teve 1.500 votos e foi escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar. Então veja que absurdo, sabe? Que país é este? Né? Onde estão as inteligências voltadas para quê? Né? Estão voltadas para quê as inteligências, afinal? Por isso que a gente tem que saber escolher os candidatos nas eleições, semana que vem, inclusive. Saber escolher, né, candidato, ele não pode botar qualquer criatura, né, que vão para ali, estão ali, querem arrumar cargo, querem arrumar salário, e arrumar um pouquinho para mim também. A gente tem que limpar isso aí. Então por isso que o Sócrates, o grande filósofo Sócrates, foi condenado. E no julgamento pediram para ele escolher, né, ou ir embora para bem longe, sumisse do mapa, ou ele tomaria veneno. Né? Então, como ele era alguém íntegro, né, íntegro lembra integral, né, arroz integral é bom para a saúde. Né? Tudo que é integral, né, farinha integral, né, e as pessoas não sabem disso, né, em geral. Né? As senhoras, por exemplo, que foram as senhoras as responsáveis pelo açúcar branquinho, pela farinha branquinha, que faz mal para a saúde. Né? Então, mas voltando para o Sócrates preferiu tomar veneno do que renunciar, sabe, à posição dele de pessoa séria, integral, honesta e responsável. Né? Porque ele foi acusado de corromper os jovens. Ele foi acusado de corromper os jovens. E era verdade. Não é? Ele corrompia os jovens para que os jovens se tornassem pessoas decentes. Segundo a ótica dos julgadores dele lá em Atenas, ele era, então, um atentado. Então toda pessoa que fala a verdade é um atentado ao status quo. Né? Então, Jesus Cristo, quando entrou aqui na Terra, com a grande diferença, lógico, né, de todos que andaram por aí, a grande diferença, que eu digo, por causa, não só por causa do nível dele de espírito puro, e também porque sabia antes, durante, em qualquer tempo, o que ele enfrentaria. O que ele enfrentaria. Então, o que aconteceu? Os sacerdotes do templo não ouviram com maus olhos e insuflaram as populações lá, deram dinheiro, deram moedas de ouro. Aquele povo lá que gritava lá, quando Pilatos disse, né, vocês querem Barrabás ou querem Jesus? Daí o povo gritava assim, não, solta o Barrabás, que era um ladrão, um bandido, um assassino. Então, quer dizer, olha o povinho que estava lá, tá? E muitas vezes, né, quem sabe nós também não estávamos. Quando a gente admite, quando a gente sabe que a gente é um espírito que está reencarnando, está vivendo em várias épocas, em vários países, né? Então, muitos de nós estivemos lá na Palestina. E para depois, com o tempo, a gente ir, sabe, entendendo, olha quanto tempo Deus aguarda as criaturas. E que paciência. E que paciência para nos aguentar. Né? Que nós que estamos sempre aprontando, sempre querendo se exibir, andar bonitinho, perfumadinho, né? E muitas vezes não estamos vendo, né, as criaturas sofridas que tem por aí. Quantas criaturas sofridas tem por aí,
né? Que a nossa sociedade não se reúne, a gente não, eu defendo o meu aqui, sabe, a minha propriedade, sabe, que isso aqui eu conquistei, todo mundo diz assim, eu conquistei isso aqui é meu, né? E sabe, cada um que lute por si. Então, lamentavelmente, o egoísmo humano vem vindo assim. Agora, no presente, lá no nosso querido país, né? América do Norte, Estados Unidos da América do Norte, agora várias pessoas estão se preparando para um provável fim de mundo, né? E estão se preparando. Como que estão se preparando? Estão estocando alimentos em locais subterrâneos, né? Estão estocando água, né? Comidas desidratadas, e estão também treinando com armas. E se alguém me aparecer aqui, eu dou-lhe um tiro. Não é assim? Eu tenho visto na TV isso aí. Tem dado nesses canais aí. E, então as pessoas treinando, mulheres, crianças, homens, estão treinando com armas potentíssimas para defender a propriedade. Ninguém vai pegar na minha água aqui, ninguém vai pegar na minha, sabe, nas minhas comidas. Então, não entenderam nada ainda do que é a vida, que nós somos espíritos. Então há uma carência de espiritualidade geral. Geral, tanto lá no Oriente, que estão lá, aquelas bobagens, né? E mais lá no outro lado, as pessoas materialistas, né? Então as pessoas em geral têm um desconhecimento de espiritualidade muito grande. Por quê? Sim, a igreja dominadora, ao longo desses 2000 anos, ela deturpou toda a mensagem, né, de Jesus no Evangelho, né? A mensagem de Jesus está aqui no Evangelho, foi deturpada pela igreja dominante. Porque as pessoas assim, eu sou sacerdote, né? É lógico que vocês também vão me encontrar lá, né, na história. Então as pessoas assim, assumem cargos. Por isso que o Espiritismo não tem cargo. A doutrina espírita não tem cargo. Nós não temos cargo nenhum. Ninguém vive às custas também, né, de trabalhar numa casa espírita. Ninguém pode viver às custas disso. Por quê? Porque a mensagem de Jesus diz isso. E por que a igreja dominadora até hoje vive às custas dos fiéis? O que é o Vaticano lá? Não é? Ou então, não só a igreja católica, mas essas outras igrejas por aí, você sabe que são riquíssimas e que arrecadam dinheiro, né? Até que seria uma boa ideia, com os bolsos vazios aqui, vocês podiam até colaborar um pouquinho, né? Mas, ao longo desse período todo aí, então, o que eles criaram situações assim de atemorizar as pessoas, de fé cega e de bobagens, rituais bobos, que não tem nada a ver com. Então hoje em dia, o que a gente estudando o Espiritismo, a gente se torna livre, né? A gente se torna livre porque a gente vê assim, não preciso, a rigor não precisa nem de uma casa espírita para a gente conversar. A gente poderia estar ali embaixo da árvore na frente, né? A gente poderia estar como Jesus falava com as pessoas, falava na beira da praia, falava no campo, falava em qualquer lugar, uma praça, né? Conversava com as pessoas. Então é isso que o Espiritismo vem trazer, né? O cristianismo primitivo, né? De entendimento de que, né, nós somos seres, né, encarnados. Então a ideia por exemplo, da reencarnação não passou mais para cá, não veio com a igreja católica, não veio porque, o que aconteceu? As inteligências negativas começaram a trabalhar. O chefe, né, o bispo tal, o chefe tal,
né, isso, aquilo, começar, não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, não pode, não pode, não tem, sabe? Pisa em cima, e é proibido. Proibido falar em reencarnação, proibido isso, proibido aquilo. Então, proibiram, bateram em cima, e 300 anos depois, 400 anos depois da saída de Cristo aqui da Terra, já o seu ensino já estava todo deturpado, e aí fizeram reformas e condensaram tudo em 4 evangelhos, que na verdade são dezenas de evangelhos. E com esse tempo todo de desenvolvimento, nós fomos sendo perseguidos ou perseguindo, né? E criaram as cruzadas, foram 8, criaram a Inquisição. Então isso tudo foi fazendo assim, criando revolta e um caldo de cultura, que as pessoas, quando houve renascimento, quando houve o iluminismo, quando houve positivismo agora nos séculos 18 e 19, várias pessoas com a sua liberdade, conquistaram a liberdade, porque antes não tinha liberdade nem para dizer, nem para pensar, nem nada, né? Lembra do Galileu, que não podia dizer que a Terra não era o centro do universo, que a Terra era redonda, etc. É pecado dizer uma coisa dessa, né? Então, o obscurantismo, a mentalidade miúda dos seres humanos aqui na Terra. Então, as pessoas passaram por períodos terríveis, quando, graças ao desenvolvimento da intelectualidade humana, agora pudemos, né, ter a liberdade de dizer o que se pensa. Mas tal é ainda a oscilação do ser humano, da mente humana, tal a oscilação que o ser humano vai aos extremos. Aí o ser humano começou a dizer: não, Deus não existe. Porque antes era assim, né? Deus existe, Deus existe, Deus existe. Goela abaixo, goela abaixo. Né? Tanto é que eles perseguiram aquele outro povo lá da Palestina, posteriormente, e chegavam e diziam para ele: tu acredita em Jesus? Daí eles diziam: judeus. Eles diziam: não. Então, pau de arara. Quem inventou o pau de arara foram eles. Se vocês já estudaram, ou se quiserem estudar a história da Inquisição na Espanha e em Portugal, né, na França, vocês vão ver quem inventou o pau de arara. Então, assim, ó, os inquisidores, aquelas criaturas todas. E tudo assim por desconhecimento, sei lá o quê, né? Totalmente assim, ó, um nível evolutivo baixo, né, das criaturas, mas mesmo assim, ó, criaturas com poder de mando, criaturas com poderes tais, né, que deveriam proteger, ajudar, como todos nós. Hoje, por exemplo, né, nem vamos anematizá-los no passado, né? Nem vamos condená-los no passado. Por quê? Nós fizemos parte também do passado. Mas apenas para constatar o que ocorreu. E, por exemplo, no presente, nós temos condições de sermos úteis e de cumprirmos com as nossas missões. Então, todos nós temos, mesmo dentro de uma casa, uma pequena família, né, nós temos que conduzir alguém, né, ou os filhos,
Né? Então a missão do homem inteligente, todos nós somos inteligentes. Né? Uns mais, outros menos, mas os que têm menos inteligência, digamos assim, estão apenas num nível evolutivo um pouquinho mais atrás, mas também ascenderão em breve. Todo mundo evolui. Né? Mesmo sendo um quasímodo, né? E muitas vezes nós menosprezamos, né, as pessoas com dificuldade mental, mas a dificuldade mental é temporária. Agora, por que as pessoas se tornam desequilibradas? Né? Por que as pessoas nascem com defeitos? Por que aparece um câncer lá pelas tantas? Milhares de pessoas acontece isso. O Espiritismo nos ensina muito mais, né? Além de compreendermos que o nosso corpo é temporário. O corpo é temporário e vai bater as botas ligeirinho. Então, a gente não precisa ficar se massacrando, né, como a gente vê por aí. Né? A televisão não entende nada de espiritualidade, a RBS, a Globo, não sei quem lá, não entende nada, porque quando morre alguém, eles começam, morreu o fulano. Né? Hoje morreu aquela senhora lá, apresentadora. Então todo mundo fica então eu fico assim. Então as pessoas não sabem lidar com a morte, que a morte é o corpo físico que vai pro beleléu e pronto, tem que ir mesmo. Faz parte da lei, né, da nossa lei. Então, agora, se tivesse noção de espiritualidade, né, as pessoas seriam mais tranquilas.